Oi, gente, bem-vindos a mais um programa do Livrogram. Hoje a gente está gravando um programa especial. A gente está aqui com o autor Roberto Tadei, que nos recebeu gentilmente na nossa própria casa. E ele é o autor desse livro, o Terminália, que já está resenhado no Instagram e aqui no YouTube também, na seção de resenhas. E a gente veio bater um papo com o Roberto e, enfim, conversar sobre literatura e os livros que a gente gosta. Roberto, obrigada primeiro por Imagina, obrigado a vocês, é um prazer. Obrigada. E será que você podia falar um pouco pra gente sobre a sua formação literária, enfim? Eu fiz letras de jornalismo quando eu saí da escola, entrei logo direto na FEFELESH para fazer russo e fiz jornalismo junto, mas eu não me formei na letras, acabei me formando em jornalismo, fiz 3 anos e meio de letras e acabei não me formando. Depois eu trabalhei durante 10 anos num jornal, descobri que o jornal era o último lugar para se escrever, né? E aí procurei lugares onde eu pudesse fazer um mestrado em criação literária e acabei indo para os Estados Unidos, fiz um mestrado lá, fiquei 3 anos lá e acabei me surpreendendo, porque o que eu encontrei, na verdade, foi uma abordagem muito mais respeitosa para quem se propõe a ser um autor, do que aquela que eu sempre tive contato no Brasil. É possível que a pessoa tenha uma relação com a literatura que seja intuitiva. E alguns escritores demonstraram isso. O que se esquece geralmente de dizer é que, na maioria dos casos, esses escritores tiveram uma formação bastante sólida de literatura em algum momento da vida deles, ou em casa ou na escola, né? E quando eles começaram a escrever, aquilo tudo ocupava um lugar sentimental e intuitivo dentro deles. Mas não que eles não tiveram uma formação, né? Não que eles não tiveram contato com a literatura. Mas aí o que eu encontrei lá foi uma abordagem que me deixou muito satisfeito. Quer dizer, essa seriedade com relação à construção de um ponto de vista autoral, de respeito da visão do autor, né? E não de tentar fazer com que todo mundo escreva dentro de uma norma, dentro de um padrão, é essencial para a vitalidade, né, para a saúde de uma estrutura de universo literário no país. E aí, coincidentemente, eu voltei em 2010, comecei a fazer oficinas aqui em casa mesmo, montei grupos pequenos que se reuniam uma vez por semana, e nesse mesmo período eu descobri que onde eu dou aula agora, o Vera Cruz, estava montando um curso de pós-graduação justamente sobre ensino de criação literária. E aí eles me chamaram para dar aula e eu estou lá até hoje. Então hoje em São Paulo é o curso é o melhor estruturado, um programa de 2 anos de aulas e mais 2 anos para terminar de escrever uma obra literária, com um corpo docente incrível. Então hoje aquilo que eu pensei em fazer quando eu estava nos Estados Unidos se concretizou de uma maneira inesperada e eu estou muito satisfeito com essa experiência. Bom, entrando aqui um pouquinho no Terminália, que eu adorei ler, assim, achei bem interessante o livro. Já começa com um dos personagens com um certo tom de desencanto em relação ao jornalismo, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Isso é interessante, de fato, porque a história começa com um encontro entre 2 jornalistas e os 2 tentam de maneiras diferentes estabelecer uma espécie de verdade e não conseguem, né? Porque se envolve demais com a história e desenvolve um apego, né, um relacionamento emocional de fato com aquilo que ele está contando, então ele perde uma suposta isenção, ele não consegue mais enxergar aquilo com outros olhos. E o outro porque ele fala sobre um mundo que é um mundo muito diferente do dele. Mas ele depende desse outro jornalista, né, que é esse outro jornalista quem conta para ele a história, né, a história principal do livro. Isso, de alguma maneira, impossibilita também de ele chegar no que é verdade. De uma certa maneira, uma outra verdade se estabelece nisso, né? Quer dizer, na ausência da verdade jornalística, não ficcional, uma outra verdade acaba se estabelecendo, né? Então acho que é isso que eu quis de alguma maneira construir. E como é que foi o processo criativo do Terminália? Quando eu voltei para o Brasil, por acaso acabei indo fazer uma viagem para a Amazônia
Ah, essa era uma dúvida que eu tinha também, se você tinha estado lá ou não. Porque eu fui exatamente para esse lugar. Que você foi. Eu falei, nossa, parece. Mas eu passei uma tarde nesse lugar. Passei uma tarde e óbvio, quando estava lá não pensei nada disso, porque eu já estava escrevendo outro projeto. Mas quando eu voltei para Nova York, eu acabei escrevendo um conto baseado nessa experiência da viagem. E eu me envolvi com a história do conto e o conto foi aumentando. A hora que eu percebi que ele ia virar um romance, aí eu parei o primeiro projeto que eu estava escrevendo e aí continuei escrevendo esse. Que eu comecei isso em 2008, metade de 2008, terminei quando está a data aí no final do livro, que eu acho que é o agosto ou setembro de 2009, se não me engano. Né? A primeira versão foi escrita em inglês. Aí eu fiz mais outras duas em inglês. Você escreveu em inglês? Foi. Porque eu tava lá, né? Enfim, e aí parte do processo do curso era mostrar o que você estava escrevendo. Né? Tem uma das personagens aqui do livro que fala... fala para outra personagem, não escolha os livros, deixa que os livros te escolham, né? Que eu achei super bonito isso. E aí eu queria que você falasse um pouco desses livros que estão aqui do lado e que são livros que te escolheram de alguma maneira, né? É curioso, né? Porque eu gosto muito, mas tenho certeza que não sou só eu, né? De entrar na livraria, ficar vendo os livros, né? E tira um da estante, ler a orelha, ler o primeiro parágrafo, né? E tinha uma livraria no Bexiga, na 13 de Maio, que eu acho que chamava Arte Pau Brasil. Era uma editora e também tinha uma pequena livraria do lado de um cafezinho que tinha lá. Eu acho que o café ainda existe e a livraria fechou. E eu me lembro de ir lá com 13 anos, 14 anos, que eu ia com o meu irmão à noite tomar café nesse lugar e ficava lá na livraria vendo. E era uma livraria só de poesia. E eu me lembro de ver ali os primeiros livros da minha vida do Augusto de Campos, do Haroldo de Campos, do Décio Pinhatari. E foi naquele momento em que eu me dei conta de que existia algo que ia muito além do que eu aprendia na escola, que era uma linguagem muito mais sofisticada, que era um pensamento muito sofisticado e um pensamento brasileiro. E me lembro, inclusive, do impacto de saber que o Haroldo e o Augusto, que eram irmãos, eles viveram a vida inteira no mesmo bairro que eu vivia. E isso para mim foi esquisito. Foi uma espécie de libertação, sabe? Sentindo, é possível, quer dizer, eles moram no mesmo bairro que eu, eles veem a mesma paisagem que eu. E me lembro de ver um poema num dos livros em que eles falavam das antenas de TV, aquelas antenas que parecem espinho de peixe, né? Então me lembro com muito carinho desse primeiro encontro. E no Livrogram a gente tem muitos seguidores que são jovens leitores e alguns jovens escritores também, que conversam com a gente, pedem até pra gente ler os livros também. Você teria alguma dica, assim, ou alguma coisa importante para falar para quem quer começar a escrever, assim, e ainda não se iniciou num estudo formal, assim, ou dicas em geral também? Se você quer ser um dentista, você precisa estudar. Então, se você quiser ser escritor, você também precisa estudar. A diferença é que, como escritor, você pode estabelecer o seu caminho, a sua trajetória. E eu acho que a melhor maneira de se fazer isso é começando desde cedo a identificar quais são os livros que, de alguma maneira, dialogam com você. E aí, a partir desse estabelecimento, quer dizer, encontrar quais são os escritores que fazem parte desse universo. Quer dizer, vamos supor, eu gosto muito do Coetzee, que eu já falei para vocês. Quem que ele leu? Né? Que autores eram importantes para ele? Entendi. Fazer essa genealogia também dos... E aí tentar entender por que aqueles autores eram importantes para ele e o que ele enxergava em cada um desses autores. Então, procurar os textos críticos do Coetzee. E aí, a partir disso, começar a estabelecer uma relação crítica com esses autores e uma relação crítica com a leitura. Quer dizer, o que me interessa quando eu leio esse livro?
Óbvio que não precisa ser sempre uma leitura essencialmente objetiva. Ela pode ser uma leitura em que eu me deixe surpreender pelo livro, né, e eu perceba quais são as reações que eu tenha na leitura, mas a partir disso estabelecer uma relação de como ele faz isso, como ele consegue fazer com que eu sinta isso nesse livro. E aí procurar quais são os procedimentos que ele utiliza e da onde vem isso. Quer dizer, aí a partir desse estabelecimento, né, dessa conexão, começar a construir a minha postura autoral. Quer dizer, que tipo de texto eu quero escrever? Qual é o meu projeto literário? Né? E como eu estabeleço essa relação com os projetos literários de todos os outros autores que me interessam. Isso também está relacionado com um fato inegável, que é a nossa impossibilidade de ler todos os livros que a gente quer ler na vida. Né? Se a gente... Outro dia eu fiz uma conta com os alunos assim, bem rápida. Se a gente começar a ler um livro por semana com 15 anos, quando a gente chegar nos 70, 80 anos, a gente vai ter lido 2.500 livros, mais ou menos. Eu me lembro da Virginia Woolf, que também fala uma coisa semelhante com isso. Quer dizer, o que eu perco, por exemplo, se eu não li, por exemplo, O Diário da Queda, do Michel Laub? Além de eu perder enfim, além de ele ser um excelente livro, mas, no fundo, a única coisa que eu perco é o universo desse autor. Quer dizer, eu vou provavelmente ler outro, não vou ler ele, vou ler outro, mas eu estou perdendo esse universo. Quer dizer, é uma perda minha. Né? Eu não sou nem melhor e nem pior do que ninguém, por isso. Então, essa é uma escolha que tem que ser feita de forma muito consciente. E eu me lembro também de uma discussão de em que momento eu decido se eu continuo lendo um livro ou não. Quer dizer, quantas páginas eu dou para o autor. Quer dizer, eu vou ler as 5 primeiras páginas, eu vou ler as 10, as 20, as 50 ou as 100 primeiras páginas, até decidir que não é esse autor. Isso pensando nessa lógica do... Você larga tranquilamente um livro, assim? Começou, não pegou, não teve a eu não tenho muito problema com isso, mas eu no mínimo leio as primeiras 50 páginas. Se eu não leio por algum motivo, eu me recuso a dar qualquer opinião sobre aquele livro. Quer dizer, eu não me dou o meu direito. Na verdade, assim, mesmo os livros que eu paro de ler depois de ler 50 páginas, eu não dou opinião. Quer dizer, eu só dou minha opinião se eu leio o livro inteiro. Não me parece ser muito honesto com o autor, né? Ainda mais depois que você sabe o que custa produzir um livro inteiro, né? E quantas idas e vindas e mexidas na estrutura você tem que fazer para que a obra fique de pé. Roberto, você pode falar sobre o seu novo projeto, se você está desenvolvendo? Claro. Como eu falei, eu tinha um romance que eu parei de escrever para terminar esse daqui, mas eu ainda não vou voltar para ele, porque no meio do caminho surgiu um outro projeto que eu estou terminando agora, eu vou entregar em agosto para a editora e deve sair até o final do ano. Vai sair esse ano. Vai sair esse ano. E é um projeto, curiosamente, tem um pouco a ver com esse também, porque é um personagem que também sai do seu lugar de origem, vai para outro e lá entra em contato com uma outra história e ele procura, de alguma maneira, estabelecer uma espécie de verdade a partir dessa história que ele encontra. Então é um pouco parecido com esse projeto do Terminalia. Ainda não tem o título, ainda não está definido. Enfim, eu estou definindo agora nesse mês, mas o livro está quase pronto, praticamente. Legal, o Livrogram vai estar lá, então, para prestigiar. E você podia falar um pouco sobre os livros que você elegeu aqui para leituras que você recomendaria para os nossos seguidores, que você acha importante ler e por quê? Olha, dos últimos... vou falar rapidinho de alguns, porque não a gente pode ficar horas, né, falando sobre eles, mas vou falar de alguns autores estrangeiros e também de alguns autores nacionais. Um dos que eu considero fundamentais para quem quer ser escritor hoje em dia e para quem gosta de ler em geral é o Coetzee, esses dois principalmente, o Vida e Época de Michael Kay
e o Desonra, essa aqui é a versão em inglês, que chama Disgrace. Os dois estão traduzidos em português, são boas traduções, embora o Vida e Época de Michael Case esteja fora de catálogo. Que eu saiba, a companhia também não tem planos de reeditar, não sei. Então tem que dar aquela procurada no sebo. Tem que dar, ou ir na biblioteca e retirar e ler, porque vale muito a pena ler esses dois. Eu me lembro desse aqui, quando eu li, eu passei uns 2 meses com dor de estômago e com problemas de apetite, assim, de tão forte que ele é. Tem esse que saiu agora, chama O Mar, do John Banville. É uma segunda edição desse livro já no Brasil. Ele ganhou o Man Booker Prize com esse livro e é um livro excelente. É um exemplo de como construir um narrador que se aproxima de uma maneira muito sensível de um personagem e como construir um mundo e as descrições desse mundo a partir desse ponto de vista sensível. É uma obra-prima. Tem esse livro que eu gosto muito, chama Breves Entrevistas com Homens Hediondos, do David Foster Wallace. A companhia também tem lançado a obra do Foster Wallace aqui no Brasil e eu recomendo todos os livros dele. Lançou agora um livro de ensaios e no final desse ano vai lançar o Infinite Jest, que é um romance, um dos romances mais importantes que foram publicados nos últimos anos, que também recomendo. E, por fim, um que vocês já devem ter ouvido falar, que é o Carl Ove, essa série de 6 livros que se chama Minha Luta. O primeiro é A Morte do Pai. Por enquanto só foram traduzidos o primeiro e o segundo volume no Brasil. Nos Estados Unidos só saíram os 3 primeiros, então é um projeto de longo prazo e os próximos só serão traduzidos se vocês comprarem os primeiros. Então, mas eu recomendo muitíssimo. Ele tem causado aí um certo terremoto no meio literário, porque ele estabelece um princípio muitíssimo interessante de simplicidade e honestidade na criação ficcional que hoje em dia quem escreve não conseguirá evitar essa discussão e estabelecer uma relação crítica autoral com esse autor e com essa obra nos próximos livros que quiser escrever. Então, eu recomendo muitíssimo. E dos autores brasileiros, eu recomendo o Rufato. Eu gosto muito desse livro, Estive em Lisboa e Lembrei de Você, que é um livro escrito para aquela coleção Amores Expressos, que convidou autores para viajar para cidades ao redor do mundo. E além dessa coleção, eu gosto muito também do Filho da Mãe, do Bernardo Carvalho. Para mim, um dos melhores livros do Bernardo Carvalho. O Milton Ratum, que dispensa apresentações. Eu gosto muito desse livro, Órfãos do Eldorado. É uma novela que ele escreveu sobre encomenda, muito interessante, também recomendo. E o excelente Diário da Queda, do Michel Laub. Quem não leu, eu recomendo ler urgentemente. Roberto, obrigada pela entrevista, por nos receber aqui na sua casa. E, pessoal, leiam então Terminália, deem uma olhada lá na resenha que está no Instagram e também nos vídeos das resenhas aqui no YouTube. O Roberto deu um monte de indicação de leitura, o Livrogran vai com certeza pegar algumas delas. E espero que vocês tenham gostado dessa primeira entrevista e deem sugestões e façam comentários, conversem com a gente. E a gente espera vocês no próximo programa, tá bom? Um beijo e até. Obrigado, Olívia. Obrigado.